Olá, sejam todos muito bem-vindos. Tem início agora mais um programa Conversa com o Associado, programa uma iniciativa da Abrafiltros, que conta com o patrocínio do Grupo Supply Service. Você que nos assiste aqui no canal da Abrafiltros, seja muito bem-vindo a esse que é o nosso episódio número 20. Estamos aqui mês a mês recebendo os nossos associados para que você desse lado aí possa conhecer um pouquinho mais dessas histórias, dos seus produtos, serviços, das novidades que o mercado de filtros vem trazendo. E hoje recebemos mais uma empresa associada. Convidada de hoje é a Filtros Brasil e temos o prazer de receber Raquel Galli. Seja muito bem-vinda, Raquel. E eu que agradeço o convite. Estou bastante feliz de estar aqui, estar associada hoje à Abrafiltros. Então, vamos bater um papo. Legal. Será uma conversa muito legal. A gente estava conversando aqui, tricotando nos bastidores. E a história deles é muito legal. E eu vou começar por ela. Na verdade, antes, Raquel, se apresentar para a gente. Como que você entrou nesse mundo? Bom, eu certamente não venho desse mundo, né, nem minha família, nem do meu marido, que é meu sócio, que está comigo nessa jornada da Filtros. E foi muito inusitado como eu, com 22 anos, entrei no mundo de filtros automotivos muito, assim, de forma, acho que, inesperada, até pelo desenho que eu fazia para a minha própria carreira, para o meu futuro. Mas, assim, de forma bem rápida, eu sou casada, meu sócio é meu marido, tenho 2 filhas e já são mocinhas, Que uma legal. com 18, outra com 17. Uau. E tudo começou muito cedo na nossa vida e a Filtros foi uma das coisas que aconteceu muito cedo. Então, E aí ela é uma empresa familiar raiz mesmo, então. exato. Então, tentar contar um pouquinho, né, da minha história, como ela se mistura com a da Filtros. Boa. Acho que como a do Denis também se mistura com a Filtros. Sim. Aos 22 anos eu estava morando fora do Brasil. O Denis estava se formando em engenharia ambiental. E a gente se reencontrou muito intencionalmente. E nesse período, a gente já planejando, projetando a nossa vida, começamos, né, a pensar o que a gente ia fazer. Eu estava vindo de uma formação em marketing, ele como engenheiro ambiental, a gente, né, não tinha nenhuma convergência profissional e uma coisa bem simples, rotineira do dia a dia, ele foi fazer uma troca de um filtro de cabine no carro do irmão dele e se deparou com um produto que ele nunca tinha visto, não sabia que existia, nunca tinha visto, né, nenhum tipo de propaganda, né? Se vê bastante sobre filtro de óleo, filtro de ar, filtro de combustível. Naquela época aqui no Brasil era muito pouco difundido esse produto. E ele levou para casa assim muito, meu Deus, já viu esse produto? Olha, parece um produto simples, né? Não tem informação no mercado. Será que é uma oportunidade? Será que a gente podia fazer alguma coisa? E aí a gente começou a estudar esse portfólio. Os pais dele tinham uma indústria na época. Ele estava começando, se enveredando lá com eles e, né, chamou o pai dele e falou assim, olha, eu estou achando que esse produto é um produto de oportunidade, eu acho que a gente pode estudar esse produto. O pai dele prontamente já falou, se você tem ideia de começar alguma coisa, eu dou total apoio, mas eu não tenho condições de começar mais nada, né? Sim. Dou suporte para vocês e vai, né? E aí a gente começou a estudar esse portfólio, começou a entender como o mercado estava suportado pelo produto, se existia mesmo uma oportunidade ou não, e a gente entendeu de verdade que era um produto muito, muito, muito de oportunidade. Na época, tinham 3 marcas que estavam trabalhando um portfólio, mas não eram dedicadas, tinham portfólios muito maiores. Havia uma empresa nacional que estava dedicada a esse portfólio, foi a primeira empresa que a gente estudou. E, desse jeito, a gente começou a estudar o projeto embrionário da Filtros. Na época, entrou como sócio investidor o pai dele, um amigo também, que ficaram conosco basicamente no primeiro ano da empresa. Já depois do primeiro ano, a gente já fez uma proposta já de comprar a parte deles e seguir, porque todos estavam em segmentos distintos, com projetos distintos, e assim a gente seguiu sozinhos. O começo foi bastante, muito difícil. Sim, não foi desafiador. pouco, não, muito desafiador. Porque, além de ser uma empresa pequena, sem basicamente nenhum reconhecimento nacional, nenhuma interligação ou conexão com qualquer outra marca, o produto, ele, apesar de ser um produto que era oportunidade na época, ninguém conhecia, ninguém trocava, não existia demanda.
Sim. Era uma demanda que deveria ser feita, era um produto que deveria trabalhar muito ainda comunicação, informação. Então, o começo foi muito sofredor. A gente trabalhou, acho que em processo operacional durante os 5 primeiros anos, assim, com muito... Suor. Assim, com muito afinco, de verdade. A gente teve muito imergido em tudo o que era necessário fazer na empresa. E, passado esse período, a gente começou a entender que, criando as conexões certas dentro do ecossistema de vendas, a gente ia começar a encontrar esse caminho para a marca e para o produto. E aí eu acho que foi isso. Acho que desde o início da Filtros, que foi há 19 anos atrás, nós entendemos que as políticas comerciais iam ser uma prerrogativa. Então, a gente já, desde o início, tentando imprimir um modelo, um formato comercial que defendesse nem que fosse aquele pequeno distribuidor que não tinha atenção de nenhuma marca, que tinha dificuldade de comprar de todas as marcas, entendendo a dor dele, se relacionando com ele, passando o dia a dia, entendendo os desafios com eles. A gente foi, aos poucos, colocando um modelo Filtros para um nicho que era basicamente inassistido. Sim. Então, esses foram os primeiros anos da Filtros. A Filtros, ela nasceu em Itatiba. Dentro de Itatiba, a gente fez 3 mudanças de planta. Foi um processo de crescimento bastante rápido, bastante acelerado, mas não foi um processo de crescimento ordenado. Foi difícil, né, como eu falei no início, mas que a gente foi buscando ordenação. Então, a Filtros, ela passou por alguns ciclos muito importantes para a sobrevivência dela e para a saúde dela e para a segurança de perpetuar a marca. Acho que o primeiro ciclo foi mesmo uma dedicação muito grande na parte operacional, consolidação do processo produtivo, modelo de processo produtivo, como que a gente iria alcançar um portfólio de filtros de cabine que era tão distinto, cada SKU muito diferente um do outro, com lotes muito pequenos. Então, a priori, para filtros, acho que o grande segredo estava em como fazer um produto de baixíssima demanda, com um portfólio tão extenso, no custo que deveria ser, Sim. encontrando a atratividade que o distribuidor buscava num fabricante, que seria, né, trabalhar um mix sem obrigações em grandes lotes, né, com bastante relacionamento, a gente auxiliando ele nesse processo de venda, passando conhecimento, porque o consumidor final não conhecia o produto, não entendia o porquê do produto. Sim. Enfim, depois a gente passa por um ciclo muito importante de processos, né, onde, acredito eu, a Filtros encontrou sua maior estabilidade, porque nesse caminho, desse segundo ciclo, a gente encontrou a segunda fonte de receita da Filtros, que foi a terceirização. Então, quando a gente consolida a operação e começa investimentos em processo, a gente encontra outros parceiros no mercado, e aí esses, sim, nos auxiliaram muito nessa conexão com todo o ecossistema, porque são multinacionais, muitas delas 60 anos, 70 anos, 80 anos, 100 anos de mercado. E aí, através delas, nós conseguimos, bons parceiros, conseguimos implementar muito, acho que um modelo de gestão de processos, um modelo de gestão de qualidade. E aí, passado esse ciclo, eu entendo que a Filtros entrou nesse outro grande ciclo que ela se encontra hoje, que foi a ampliação de portfólio. E aí, sim, um trabalho de penetração e capilaridade no mercado. E daí foi todo um trabalho comercial que eu entendo que vem aí no segundo terço. Então, acho que assim, um pouquinho da história da Filtros, porque acho que é uma curiosidade que todo mundo tem. A Filtros, ela não faz parte de nenhum grupo, não foi estruturada por uma outra entidade. Ela realmente foi o sonho de um casal de 22 anos, que com muito sacrifício e esforço, acho que muito uma característica do brasileiro, montou uma empresa do zero de verdade, e muito de um sonho. Foi muito de um sonho mesmo. Sabe a parte mais legal? Seu olho está brilhando quando você fala. Porque eu tenho bastante paixão. Parece um filho e é um filho, né? Ai, que legal. Eu tenho bastante orgulho do que a gente montou. A Filtros tem basicamente a mesma idade do que minha filha mais velha. A Filtros cresceu junto com a minha filha, e eu vi ela crescer dentro de um sonho, de um projeto totalmente nosso, totalmente familiar. Sim. Então, eu tenho bastante orgulho do que a gente construiu, sou muito feliz, eu gosto muito, não é só do produto, ou do segmento, ou do mercado, eu acho que eu gosto mesmo da sinergia que a gente criou dentro da Filtros, o modelo de trabalho que a gente tem, é um modelo, para mim, que é sólido porque é honesto, é muito dentro da realidade. Sim. Não é uma empresa alavancada em nenhum quesito, capital totalmente próprio, é uma história real. Exatamente.
E por que Filtros Brasil? Bom, no começo a gente, né, não tínhamos marca. E aí sentamos eu, ele e mais um amigo nosso, que foi um dos sócios, né, no início, e a gente pensou como é que a gente fortalece um produto e uma marca e cria referência com as pessoas, nascendo do zero, entrando no mercado de gigantes. Talvez dando a ela uma identidade que todos os brasileiros já têm, né? Então, dando nome da onde ela está nascendo. Sim. E, de repente, começa uma referência das pessoas em relação à marca só por se sentir brasileiro, né? Sim, sim. Por ter uma relação cultural, né, com o próprio país. Então, a ideia foi mesmo trazer uma estratégia para a marca em que as pessoas pudessem já sentir alguma familiaridade por ter familiaridade Filtros Brasil. de fazer parte do Brasil. Sim, nacional. É. Que legal. E hoje, então, vocês estão em Atibaia, já em Itatiba, foi na Bragança, não? Vou contar um pouquinho de como a gente fez, então, algumas mudanças e agora como que a gente foi concluir essa nova etapa que a gente está chamando de nova era. Tá. A Filtros, ela, como eu falei, fez 3 mudanças, primeiramente em Itatiba. Quando a gente nasce nessa terceira fase que eu falei, né, que a gente vem de uma ampliação de portfólio, foi em 2019, um pouquinho antes da pandemia, a Filtros terminou um grande estudo de ampliação, né? Antes a gente vinha só fabricando filtros de cabine, fornecendo para o mercado linha leve, pesada, agrícola, fora de estrada, mas sempre focados no cabine, e a gente já entendia que a gente estava sentindo uma dificuldade de penetrar em outras fatias desse ecossistema e seria importante fazer essa ampliação de portfólio. Então, em 2019, a gente concluiu esse projeto e abriu o centro de distribuição em Bragança Paulista. O centro de distribuição foi realmente um projeto meteórico da Filtros. O crescimento foi muito rápido. A gente fez em 3 anos a gente fez 2 mudanças. Uau. Dentro de Bragança mesmo, e ao finalizar em 2024, nós já tínhamos planejado a sua terceira mudança. E aí, nesse momento, a gente teve uma grande oportunidade em Atibaia. Nós colocamos um barracão basicamente do zero para cima e unificamos a indústria e o centro de distribuição. A gente entendeu naquele momento que seria muito importante criar essa sinergia entre as equipes, entre as unidades, e a gente ia unir forças, e realmente a gente tem um local comum, né? A gente tem entendido que foi a melhor escolha. Então, em 2024 para 2025, esse foi o grande projeto da Filtros, unificar a planta em Atibaia. A gente está ali às margens da Dom Pedro. Foi uma estratégia muito pensada em termos de localização, facilidade, escoamento, logística, muito mais ágil em relação principalmente aos estados que a gente tem maior representatividade, né? A gente está super perto agora da capital, de outros grandes centros muito importantes, com rodovias bastante importantes também, às margens da Filtros. Sim. E agora a gente tem total condição de crescimento, tanto para a marca, seja ela distribuindo todo o portfólio de filtros, ou com a indústria produzindo filtro de cabine, com um movimento bastante pioneiro mesmo, porque são poucas as indústrias que têm, acho que a condição igual a Filtros hoje de ampliar esse escopo. Sim. E continuar dedicando a fabricação como a gente vem fazendo. Tá. E a gente está falando de quantos funcionários? Hoje a Filtros ela está com 100 funcionários, talvez com 103. A gente está no movimento de mudança, eu estou com alguns números ainda flutuando, mas são números basicamente do operacional, né? Que estão flutuando. Mas hoje nós estamos com esse número. Legal. E a gente está falando de quais produtos e quais setores vocês atendem? Tá, então a Filtros hoje, como eu falei, ela atende o portfólio completo de filtros automotivos, então filtro de ar, óleo, combustível, motor. A gente fez um grande lançamento esse ano de filtros de transmissão, que são os filtros de câmbio, também uma grande tendência. A gente já vinha estudando esse portfólio, esse mercado há algum tempo. A gente levou essa novidade para a Automec esse ano. Estamos muito felizes com o lançamento, que a gente concluiu no mês passado. Legal. A gente já vinha trabalhando a pré-venda, a gente já vinha trabalhando o pré-lançamento. Foi um lançamento de super sucesso, a gente está muito feliz com esse projeto. Ele tem basicamente a característica do mesmo modo como a gente lançou cabine. Então, com esse portfólio, a gente atende todo o setor de distribuição no Brasil, com a nossa marca. E a gente tem a indústria. A indústria ela é hoje uma grande terceirizadora do mercado brasileiro. Então, hoje a gente tem mais de 35 marcas sendo fabricadas dentro da Filtros Brasil. Dentre elas, as mais importantes do nosso setor. Que legal. E as marcas que hoje são as mais importantes também
no mercado brasileiro, sejam elas multinacionais ou nacionais. Legal. Muitos parceiros, a gente conquistou, acho que isso justamente pela característica que a gente tem, no compromisso que a gente tem com esse portfólio e com a agilidade que a gente tem em desenvolvimento, lançamento. Então, a gente trabalha bem os nossos clientes porque a gente mune muito bem eles também de atualização, oxigenação. Então, hoje, a gente está atuando basicamente com filtros no mercado automotivo, com duas grandes frentes de negócio, uma para o mercado de distribuição, estritamente distribuição, e o outro na parte de terceirização. E a questão da qualidade? Como que a Filtros Brasil olha para a questão de certificação? Para nós é muito importante. Na verdade, eu acho que todas as portas que se abriram para Filtros é devido à garantia de qualidade, à estabilidade dos nossos processos produtivos. Hoje, a Filtros ela é certificada ISO 9001, ela é Bureau Veritas, já tem muitos anos. A Filtros ela conseguiu a sua certificação em 2010, então são anos a fio garantindo um processo produtivo estável, padronizado. E dentro do projeto de ampliação do portfólio, como nós temos uma fonte de fornecimento via importação, a gente tem uma garantia e um controle muito grande em cima dos fornecedores, que são fornecedores de ponta. Todos eles também atendendo a todas as certificações específicas. Para cada família de produto há uma exigência de certificações distintas, sejam elas de processo, sejam elas de eficiência de produto. Tá? De forma geral, hoje a Filtros ela tem uma estrutura interna que está sendo trabalhada e ampliada. Os laboratórios da Filtros estão sendo aprimorados. Legal. Essa nova planta a gente vai ter condição de ter autonomia em muitos testes. Estamos muito felizes com esse novo momento, mas a gente já tem outros parceiros externos super estabelecidos que vêm nos ajudando a manter a qualidade, o padrão e acho que toda a segurança que a nossa equipe e a Filtros dá para o mercado. Sim, certamente. Sobre a questão de planos da empresa, o que significa essa nova era? Puxa, a nova era para Filtros é um momento, acho que muito, muito importante, acho que dentro de todos os que a gente já passou. A nova era, ela simboliza a junção de vários projetos que nós vínhamos galgando, e eles nasceram de um planejamento lá em 2023, que a gente está chamando de Voo 55. O Voo 55 da Filtros é um planejamento de estar em 5º lugar no market share, em reconhecimento de marca, até o final de 2028. E esse projeto ele tinha alguns pilares de sustentação. Parte deles é a ampliação de portfólio, lançamento de novas linhas de produto. A mudança ela vem como uma base de sustentação, como um dos pilares para esse crescimento sustentável. E esse caminho de encontrar a 5ª posição e encontrar talvez até posições melhores, né? Hoje a gente já tem um estudo de mercado que coloca Filtros em algumas linhas já em posição melhor do que quando nós iniciamos o planejamento. Ela para nós deveria e teria que ser transcrita em alguma coisa que o mercado pudesse entender que a gente está fazendo investimentos e colocando esforços em vários pilares para que a marca ganhe o espaço que a gente entende que ela merece. Então, a nova era para Filtros hoje é a junção de muitos projetos para que ela chegue nessa posição de mercado tão sonhada por nós há tantos anos, que eu acredito que agora está chegando muito perto. Sim. E a gente estava conversando aqui nos bastidores, eu queria a sua opinião, até contando a sua formação e tal. Como que você enxerga a questão da comunicação no setor de filtros? Eu entendo que é primordial, quase inerente ao negócio. Na verdade, quando a gente pensa em todo o ecossistema de venda, a gente tem o mecânico, a gente tem o varejo, a gente tem a distribuidora. Todos eles, de alguma forma, se não quiserem fazer uma venda vazia, precisam entender sobre o produto, eficiência, aplicação, diferença de qualidade. E não se consegue uma venda fidelizada com compromisso se você não passa conteúdo, se você não passa informação para a sua cadeia. Se você não entende que comunicação
de uma forma geral, é o único meio de você se aproximar e levar algo de relevante para o mercado, acho que você ainda não entendeu a dinâmica. Essa é a dinâmica. Sim. Quando a gente fala sobre gerar um planejamento de comunicação dentro da Filtros, a gente sempre busca entender se aquilo tem verdadeiramente um propósito, se a gente vai levar alguma coisa de relevante para o mercado ou se a gente só está levando uma informação vazia. Sim. A Filtros tem um projeto que se chama UniFB, é um projeto que está crescendo ano a ano, mês a mês. A gente, inclusive, está ampliando o departamento para ganhar mais força dentro dessa área. E o projeto do UniFB nada mais é do que o Universo e a Universidade Filtros Brasil. É um projeto que tem, por princípio básico, da informação e da condição do mercado, e principalmente da cadeia que se relaciona conosco, de ter conteúdo relevante do porquê aquele produto existe, por que ele deve ser trocado, qual é a importância dele no veículo, qual é a importância dele para o meio ambiente, se ele gera alguma melhoria na qualidade, no desempenho do carro, enfim. De forma geral, comunicação hoje para o mercado de filtros, principalmente indo bem segmentado, acho que já não é mais uma opção. Sim. Se você levar o seu produto para o mercado e você não tiver propósito, intenção, Sim. difícil se estabilizar, difícil você encontrar um meio de fidelizar o seu cliente e fazer com que ele se relacione com você de verdade. Muito bom. Nesse aspecto da capacitação, para todos os convidados aqui do programa, eu tenho feito uma breve reflexão no sentido de como o mercado ele se posiciona em relação a esse conhecimento. O que a gente enxerga é que muitos dos detentores dessa experiência, dessa expertise, eles estão na empresa há muito tempo e eles ou transmitem só para a empresa, para os novos ali, ou guardam esse conhecimento com eles. A gente tem feito um movimento aqui na Abrafiltros de disseminar esse conhecimento, de buscar capacitação, cursos, e essa iniciativa de vocês vai de encontro a isso, porque eu acho que é isso que o mercado precisa. Vocês lá sentem falta desse profissional já preparado, vindo do mercado, por isso que também vocês têm essa iniciativa? Com certeza. O UniFB ele é uma iniciativa interna que tem todo o propósito de treinamento e capacitação interna quanto externa. E quando a gente começou esse projeto, a gente sabe que também, se ele não gera resultado, seja ou internamente ou externamente, ele acaba perdendo força. Sim. Né? Então, assim, você tem que encontrar o viés em que o interlocutor entende o interesse do outro e transforma aquilo em conteúdo para que o outro absorva de uma forma intencional, que ele queira aquilo. Né? Tá na dor dele. Está na dor dele, exato. E aí, o que a gente entende sobre o projeto UniFB? Eu entendo que é difícil você encontrar pessoas que queiram mesmo adquirir conhecimento, tá? Sim. Que elas entendam que aquilo que você está passando tem um propósito real, tá? Mas o momento que você encontra esse laço, que você encontra essa conexão, há muito interesse. Então, para que a gente consiga passar isso para o mercado, você falou... vocês encontram pessoas formadas? Não, a gente tem que formar ali internamente. Então, não existem pessoas especializadas para trabalhar dentro da Filtros. Raramente você encontra, então você tem que qualificá-las internamente. Exatamente. Aí, quando você vai para o mercado, você se depara com a sua cadeia comercial. Todos eles estão super preparados para vender, mas não são preparados para questionar o produto, dizer se aquele produto é um produto de qualidade. Eles não conseguem, às vezes, ampliar o argumento de vendas, porque falta informação, há muita informação equívoca. Então, esse lugar foi onde a gente encontrou também uma oportunidade para poder levar a informação, mas eu também tenho que qualificar o profissional que leva essa informação lá para fora. Porque ele também não está preparado. O pessoal, geralmente eles vêm da engenharia, são técnicos, eles não têm esse costume de trabalhar com o público, não é fácil qualificá-los para esse movimento também. É um desafio, esse projeto é um desafio, mas é um desafio muito gostoso, a gente está gostando muito. Não, eu achei ótimo. Quando eu vi no site, eu falei, que legal. Porque esse é o ponto, né? A gente
quando a gente não consegue isso do mercado, a gente tenta fazer com as próprias forças, né? É o que a gente tem feito. Sim. É um projeto super, é o que eu falei, ele é embrionário, ele está no início, eu acho que ele tem muito para ganhar. Sim. Corpo, a gente vem tentando colocando bastante energia nele, Sim. mas eu confio muito nele. Eu acho que ele é, sim, uma das grandes estratégias de comunicação da Filtros, de conexão com o mercado, de relacionamento, enfim. E a gente, enquanto entidade, a gente também tem buscado no setor, e aí esse é mais uma oportunidade de estreitar os nossos laços, e também para quem está assistindo, se você tem um conteúdo, se você é essa experiência em pessoa, compartilhe com a gente esse conhecimento, traga aqui uma ementa, a gente cria um curso, porque vai refletir no mercado, né? Certamente, porque se vê muito curso no mercado, se vê muita gente treinando, se vê muita gente passando informação, mas a maior parte das informações elas são estritamente com cunho interesse comercial. Sim. Não são informações de verdade. Práticas, né? Exato. E tem como passar isso de forma simples, de forma dinâmica. Não importa quem é a pessoa de interesse nesse elo, há um modo sempre de passar a informação e ela ser aproveitada de verdade. Super concordo. Parabéns pela iniciativa. Estou seguindo a nossa pauta aqui, estou adorando, viu? Eu queria saber sobre o olhar de vocês para o mercado. A gente estava conversando também nos bastidores. O que você tem analisado em relação a crescimento, aos novos entrantes? Isso assusta ou é um olhar otimista? A verdade é que a Filtros ela entrou num mercado que já era ocupado, né? E esse mercado ele sempre foi ocupado por marcas muito representativas. O brasileiro, de forma geral, ele é bastante... como que eu vou usar essa palavra? Mas ele é muito tradicionalista, né? Sim. Ele é tradicionalista no consumo. Às vezes, por que conhecimento? Por que a UniFB? Às vezes, ele compra uma marca que ele nem sabe por que ele compra. Ele nem abriu aquela embalagem, ele não sabe mais se aquele produto que está lá dentro é um produto de qualidade. Sim. Ele é um produto referência mesmo, ou se é uma marca que ele lembrava de uma época que aquele produto era maravilhoso, garantido e tal. Então, esse tradicionalismo já trouxe para nós um desafio e uma obrigação de estar sempre monitorando o movimento, não só das marcas, mas da economia, como o segmento está se comportando com as mudanças, enfim. Então, entendendo que a Filtros ela já entrou num segmento difícil, bem ocupado, eu entendo que assim os movimentos do mercado eles são necessários serem percebidos, analisados. Mas um posicionamento intencional, ele supera algumas situações de mercado, ele supera alguns momentos de mercado. A própria pandemia. A Filtros ela estava entrando num projeto de importação, de ampliação de portfólio. Prontamente, quando a gente entendeu que talvez a gente fosse ter uma dificuldade de mercado, porque naquele momento, obviamente, as marcas mais estabelecidas, já com estoques formados, iam ser aquelas que iam conseguir navegar melhor. Exato. A Filtros ela entendeu que para manter o projeto, para não fazer um processo de demissão, ela tinha que investir em outro tipo de projeto. E assim a gente fez em velocidade foguete. Em 30 dias a gente estava com uma outra linha de produção de máscaras esportivas que não só sustentou a Filtros naquele momento, que tudo dizia que nada ia dar certo, né? Como ela abriu pela primeira vez o terceiro turno, ela trabalhou contratação. Ela fez um projeto super colaborativo, participativo. A gente deu emprego para famílias que estavam totalmente desempregadas, para uma venda parecida com a da Avon. Que legal. Foi um projeto super interessante. Acho que o nosso corpo interno começou a entender qual que era o movimento da Filtros, o propósito da Filtros. Foi muito legal. Então, assim, o que a gente entende do mercado agora, nesse momento passado, todas essas experiências, entendendo como a gente entrou, como a gente já se desafiou em momentos de desafio, eu entendo que, assim, o mercado continua sendo muito propício, propício para desenvolvimento, para lançamento, para investimento, continua sendo. E, ao mesmo tempo, sempre muito desafiador. O mercado brasileiro não é um mercado estável. Sim. O segmento, principalmente, acho que automotivo, por ter diversas concorrências, acho que em todos os tipos de produto, ter muitas marcas já muito bem estabilizadas, enfim, faz com que todos tenham uma obrigação de entender que existem outros modos de você se sustentar que não só observar
como a economia está se comportando, como a política está se comportando. A gente, por exemplo, encontrou um meio de relacionamento. A gente tenta estreitar o máximo possível o relacionamento com toda a nossa cadeia, sempre entendendo as dores deles, que são momentâneas, às vezes, são de ciclo. Sim. A gente tenta entender como que as outras marcas sempre estão se portando e sempre ajustando a rota em relação à concorrência. Oportunidade sempre vai existir. O mercado, o setor, de forma geral, continua gerando, para mim, grandes caminhos. Não é fácil trabalhar no Brasil? Não é fácil. Sim. Mas, para onde a gente entende que é necessário um lenço, tem alguém fabricando ele, não é? Sim, sim. Então, assim, de verdade, eu acho que assim, quando a gente pensa na frota no Brasil, como que está o desenvolvimento da frota? A gente está em franco desenvolvimento de frota. A nossa frota é uma frota que se permanece, é uma frota que envelhece. Então, aquele carro ele permanece durante anos a fio, como um carro cliente. Sim. Então, assim, o aftermarket aqui no Brasil tem muita oportunidade. Sim. Muita oportunidade. É você que precisa se estabilizar, se estabelecer, entender um pouquinho as regras do jogo, não deixar os efeitos externos tomarem posse das suas decisões. Sim. E encontrar um meio onde você trabalha melhor essa estabilidade instável. Sim. E eu acho que a Filtros encontrou um meio de relacionamento. Relacionamento cria relações mais sólidas, mais duradouras. E aí você tende a não sentir tantos efeitos e consegue aproveitar mais as oportunidades. Muito bom. Um baita recado, hein, gente? Olá. Otimismo. Muito bom. E agora, em relação à questão da sustentabilidade, ao meio ambiente, a Filtros Brasil agora é parte da Abrafiltros e, sobretudo, do programa Descarte Consciente Abrafiltros para o filtro do óleo. Como que você enxerga o programa? Como você enxerga os cuidados e o olhar da Filtros Brasil? Bom, quando a gente entrou com esse portfólio e a gente ganhou o volume que entende-se que é necessário, e a gente não só entendeu que era necessário, a gente entendeu que era uma obrigação da Filtros. A gente estava entrando num novo formato de negócio e muitas adequações são necessárias, acho que muita responsabilidade é necessária. Toda vez que a Filtros ela faz um processo de crescimento, ela olha para todas as vertentes do negócio e ela entende como ela vai se estabilizar, como ela vai se renovar e como ela vai atender às normas e os regulamentos do Brasil. Essa relação com a Abrafiltros veio em um momento totalmente oportuno, necessário, e a gente tem imenso prazer de estar fazendo a parceria com vocês. É um trabalho sério. A gente sabe que são produtos que existe uma grande dificuldade de dar destino, né? A gente já sabe lá no processo produtivo existe uma grande responsabilidade sobre dar destino para tudo aquilo que a gente tem de descarte. Mas quando a gente pensa no mercado, você fala, puxa, como controlar tudo isso? Acho que a Abrafiltros tem um papel fundamental no segmento. Ela traz essa solução para as empresas e eu acho que mais do que isso dá a tranquilidade de trabalhar e saber que pelo menos parte daquilo que você está gerando de negócio, está gerando de negócio com sustentabilidade. Ótimo. Né? Eu isso mesmo. Tenho bastante confiança nessa parceria que a gente formou e tenho consciência, tranquilidade que essa parceria só vai crescer. Uma vez que a Filtros ela só pensa em continuar ampliando seus negócios, essa parceria também só vai crescer. Que bom. Muito legal. Eu estou adorando, mas acabou o nosso tempo. Eu queria saber se tem algum recado adicional que a gente não comentou, algum projeto futuro, ou se você quer olhar para essa câmera aqui e me dizer para a gente onde encontrar a Filtros Brasil. Eu acho que assim, o maior recado que eu tenho para dizer é que a Filtros ela veio para ficar. Legal. Ela ama o que ela faz. Eu acho que toda a equipe trabalha e fala e sente com essa mesma energia que eu estou tentando passar aqui para vocês. A Filtros ela está basicamente presente em todos os canais de comunicação. Acho que se conectem a Filtros, acompanhem as novidades. Nossos canais via redes sociais, eu acho que YouTube. Acho que basicamente todos eles são sempre muito alimentados. A gente tenta se conectar e estar atual em todos eles. Nós temos muitas ferramentas de busca de produto. A gente tem ferramentas maravilhosas. Quem quiser conhecer nosso portfólio, é só entrar, se conectar com qualquer ferramenta. Tem ferramentas super simples. A Filtros, ela
basicamente, acho que encontrou o seu lugar no mercado brasileiro e eu quero muito que a gente continue se conectando com todo o mercado, Sim. continue se desenvolvendo e acho que é isso. Muito bom. Fica o convite mesmo. O site de vocês é muito legal. É muito Bem explicativo, completo, super completo. Ali você basicamente encontra, né, pensando no nosso segmento, no nosso mercado, no nosso cliente, no nosso consumidor, Sim, que é o trocador, acho que não falta informação para eles de forma nenhuma. Sim. Como eu falei, a gente investe muito em ferramentas de busca. Eu acho que a gente tem todos os tipos hoje. Nós temos aplicativos, nós temos busca de produtos por placa. Você pode colocar a placa do seu carro numa ferramenta de busca nossa e encontrar todos os produtos que são aplicados especificadamente para o seu carro. Que legal. Além de outras ferramentas que conectam muitas outras informações, todas muito facilitadas, ferramentas offline, online. E todos os nossos portais, como eu falei, vão sempre ter muito conteúdo de relevância. Sim. É isso que, para mim, é mais importante. Tem blog, é muito legal, muito legal. Mande um abraço para a Juliana. Mando sim. Mande um abraço para o Denis. Foi um prazer. Como você bem reforçou, a sua energia... eu acho que é um dos fatores assim que reflete muito o que a Filtros Brasil vem fazendo. Então, continue assim. É muito legal ver uma empresa familiar dando certo. Então, a gente fica muito feliz. Conte sempre com a Abrafiltros, tá bom? Que legal. Obrigada pelo convite. Foi ótimo. Isso aí. Pessoal, esse foi o nosso episódio número 20. Se você gostou, curta, compartilhe. Siga as redes sociais, os canais digitais da Filtros Brasil. E a gente se vê no próximo episódio. Até mais.